O mundo começou que logo em seguida a inimizade entrou no nosso meio. Inicialmente Deus criou um mundo em paz, o homem vivia em paz consigo mesmo, vivia em paz com seu Criador, vivia em paz com a sua esposa e vivia em paz com a criação. O pecado veio justamente para conturbar todas as relações. A primeira relação que o pecado atingiu foi a relação com o Senhor. Até aquele momento, em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva viviam na presença de Deus. E eles tinham prazer na presença de Deus. Mas a partir do texto de Gênesis 3, eles fogem da presença do Senhor. Deus tem que buscá-los atrás de um arbusto e dizer: Adão, o que foi que tu fizeste? Por que você está fugindo de mim? Por que você não tem mais prazer na minha presença? Adão tinha se tornado um inimigo de Deus. E a inimizade que começou do homem para com Deus, ela foi punida pelo Senhor. O Senhor disse: agora do suor do teu rosto comerás o pão, e tu trarás o fruto do teu trabalho em meio a cardos e abrolhos. Deus olha para a mulher e diz: com dores de parto terás os teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E o Senhor os expulsou da sua presença. Nós vivíamos em perfeita harmonia com o Criador, e agora nós estamos expulsos da casa de Deus. O que mudou? O pecado nos fez inimigos de Deus. Mas quem pensava que o homem iria viver bem com sua esposa, porque muita gente acha isso, que pode simplesmente fugir de Deus, sair da igreja e viver bem com sua família, não esperava o que aconteceria logo em seguida. Aquela família que caiu no pecado e poderia pensar que viveria bem longe do Senhor, ela tem filhos e os filhos trazem tristeza para a sua casa. É verdade que eles têm a esperança do Evangelho, mas as consequências agora são inevitáveis. Eles têm Caim e Abel, e Caim odeia o seu irmão. O Senhor, ao se encontrar com Caim, diz: Caim, onde está o teu irmão? Lembram-se, no capítulo 3, ele disse: onde tu estás, Adão? Onde está o meu relacionamento contigo? Agora ele já não pergunta mais sobre a relação do Criador e criatura. Ele diz: Caim, onde está o teu irmão? Como ficou a harmonia entre os homens? Caim mata Abel. Quem se faz inimigo de Deus, faz inimigo também uns dos outros. É por isso que o resumo dos mandamentos é amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É impossível amar o teu próximo como a ti mesmo sem primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Como também é impossível amar a Deus acima de todas as coisas e não amar o próximo como a ti mesmo. Se você abrir comigo, primeira carta de João, capítulo 4, lá no finzinho da Escritura, 1 João 4, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito.
E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem me ama, quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem diz que ama a Deus, que não viu, mas não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. A construção do apóstolo Paulo é muito semelhante à de João. Lá João diz, Deus nos amou primeiro. Porque tendo sido todos nós lançados fora do paraíso por conta do nosso pecado, Deus não tinha obrigação nenhuma de nos trazer de volta. Mas ele lança a semente do perdão quando diz que viria um filho que esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava prometendo enviar o seu filho, seu único filho, para morrer pelos seus então inimigos. Então, na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 10, Paulo diz assim, 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja se não é exatamente o mesmo que João disse lá na primeira carta, no capítulo 4. Deus nos amou primeiro, como? Nos enviando o seu Filho. Em que momento Deus nos amou? Quando nós éramos ainda inimigos. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Veja, ele criou o mundo, criou o homem e deu uma lei. O homem quebrou a lei. Deus não tem obrigação nenhuma de nos salvar, mas ele decide nos salvar. Como? Enviando o seu filho para morrer no nosso lugar. E quando ele faz isso, irmãos, ele está nos ensinando o que é amor. Amar é fazer o bem sem esperar nada do outro. O que é que Deus pode esperar do nosso amor? Me diga. Qual é o benefício que Deus tem em nos salvar? O que é que lhe foi acrescentado que ele não tinha anteriormente por meio da salvação? Absolutamente nada. Nós éramos inimigos e Deus nos buscou por meio do seu Filho, seu único Filho, para nos salvar. Mas daí, toda a lei começa a fazer sentido. Assim como a primeira quebra do mandamento foi em relação a Deus e depois aos homens, a instrução de Deus a respeito de como nós devemos viver é exatamente assim. Os primeiros 4 mandamentos dizem respeito à nossa relação com o Senhor e os outros 6, a minha relação com o meu próximo. Por isso, a lei de Deus diz, e o nosso Senhor Jesus Cristo diz, que o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. João arremata tudo isso e diz, quem diz que ama um Deus que não vê, mas não ama o seu próximo a quem vê, é mentiroso. E Deus não está nele. Dificilmente alguém vai ter dificuldade em ouvir estas palavras e concordar, porque todos nós já sabemos disso. O problema é a prática. O problema não é a teoria. Muitos de nós conhecemos bem a doutrina, mas aí é preciso nos levar à prática. Paulo construiu uma teoria perfeita do capítulo 1 ao capítulo 11, mostrando a nossa condição inicial, tanto de judeus quanto de gentios,
a impossibilidade da salvação, o salário do pecado, as lutas no capítulo 7 da velha natureza com a nova natureza. Ele expressou qual seria o final disso sem Cristo. Ele depois mostrou o plano de Deus para judeus e gentios. E depois de tudo isso ser demonstrado, ele glorifica a Deus. A teoria está pronta. Mas o que é que falta? Falta a prática. Então ele começa a nos ensinar a prática no capítulo 12, observe. Nos versos 1 e 2, ele nos ensina a prática da adoração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira prática da nossa vida, de acordo com a doutrina, é a prática de adoração. Mas ele nos faz andar um pouco mais. Do verso 3 ao verso 8, eu não vou ler tudo, ele nos ensina a prática de percebermos quem nós somos na realidade, de encontrarmos o nosso próprio lugar no reino de Deus. Verso 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ele não está dizendo que você não deve pensar a realidade a seu respeito, mas que você precisa fazer uma autoavaliação correta, precisa sobre quem você é, e só então agir de conformidade com o teu chamado. Depois de nos anunciar quem nós somos na realidade, ele passa a tratar a respeito de a quem nós devemos servir. Ele nos ensina a partir do verso 5, assim nós que somos muitos, somos só corpo, mas individualmente como membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja profecia, ele começa a explicar, e ele vai ensinando o povo a prática do serviço na igreja de Deus. Primeiro, adoração. Segundo, o reconhecimento de quem eu sou. Depois, como eu devo servir na igreja de Cristo. Logo em seguida, dos versos 9 até o verso 16, ele nos ajuda a entender como nós devemos praticar o evangelho com os nossos irmãos. Observe, o amor não é fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Uns aos outros aqui não diz respeito de todos no mundo, mas ele começa a explicar que são uns aos outros da igreja. Ele se refere aos irmãos, como é citado no verso 13, comunicai com os santos as suas necessidades. Até aí, tudo bem. Praticar o amor, fazendo autoavaliação, cultuando a Deus e servindo aos irmãos, tranquilo. O problema começa a partir do verso 17, quando ele nos ensina a lidar com amor diante dos nossos inimigos. É aí que as coisas começam a se complicar. Porque eu não devo demonstrar o amor de Deus somente para os meus amigos, mas também para os meus inimigos. Sim, a Escritura nos ensina a amar os nossos inimigos. De que maneira o apóstolo Paulo começa a desenhar aqui, a partir do verso 17, observe. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Os irmãos vão perceber que, em primeiríssimo lugar, o que está sendo combatido aqui, de maneira nenhuma, é a retribuição do mal. O mal precisa ser punido. A grande questão aqui não é que o mal não será punido, mas é o modo como o mal será punido. Existe uma forma divina para que o mal seja recompensado. Assim como existe uma forma divina para o bem ser recompensado, existe também uma recompensa para o mal. E o que Deus nos proíbe nestes versículos é a recompensa do mal por meio de vingança. Ou seja, quando eu sou vítima do mal, eu não devo com as minhas próprias mãos punir o mal, porque existem meios divinos para que o mal seja contido e punido. Percebe?
E é necessário fazer esse tipo de parêntese, porque geralmente quando os crentes leem textos como esse, ou vão lá para Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, e vem Cristo dizendo, amem os vossos inimigos, ele explica, orai por eles. Ele não disse, abracem com eles. Ele não disse, chame os teus inimigos de amigos. Não, os teus inimigos são inimigos. Fica muito claro que é possível que nós tenhamos inimigos. Mas como eu vou lidar com os inimigos? Como é que eu vou tratar os meus inimigos? Eu preciso saber que Deus os punirá. Deus pode punir no juízo final. É possível que alguns dos nossos inimigos passem a vida inteira ilesos. Governantes, ministros da palavra, familiares, falsos amigos. É possível que eles passem a vida inteira ilesos. Mas se ninguém fizer nada, eu não posso dizer, já que ninguém faz nada, eu vou fazer. Porque existem os meios. Se eles não forem punidos agora, podem ter certeza, eles serão punidos na eternidade. O Senhor está guardando a sua ira para a eternidade. Esta é uma forma de punição. Mas existem as outras formas de Deus punir. Observe, não é à toa que o final do capítulo 12 faz essa transição, falando sobre os inimigos, e para que ninguém fique pensando que os inimigos vão ficar ilesos, impunes, ele começa o capítulo 13 dizendo as seguintes palavras: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Ora, mas no capítulo 12 foi dito que a vingança pertence ao Senhor. Isso é uma citação de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Minha é a vingança, eu retribuirei o mal. São palavras do próprio Deus desde o Antigo Testamento. Antes que alguém faça uma asseveração equivocada de dizer que no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, e agora Deus ficou bonzinho, não, é exatamente a mesma forma de Deus tratar. Deus não tratava o mal no Antigo Testamento, um se vingando do outro, mas eles tinham os meios legítimos. Aqui, sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo atrela o capítulo 12 ao 13, iniciando justamente com o meio correto pelo qual o Senhor vai exercer vingança. Porque a vingança é dele. É por isso que ele nos deu os ministros para exercer a vingança. E aí você pense, estes ministros, está mais configurado a respeito do Estado, é bem verdade. Mas é possível fazer a aplicação mais genérica, mais generalista. Os pais são ministros de Deus nas suas casas para exercer a punição do mal diante dos seus filhos. Quando os nossos filhos fazem o mal e não são punidos, tendo Deus nos dado autoridade para puni-los, o que está acontecendo é que o vingador não está sendo vingado. E aí a vingança pelo mal que deveria ser atribuída aos nossos filhos por meio da disciplina, será agora direcionada a nós. Percebe? Porque Deus se vingará. A glória dele não será ferida em vão. Ou nós iremos disciplinar os nossos filhos pelos maus que eles fizeram e assim punir o mal da maneira adequada, não pela nossa vingança particular, mas pela vingança da quebra da lei de Deus, ou a vingança de Deus estará sobre nós. Isso também é verdadeiro na igreja. Se os presbíteros da igreja não estiverem comprometidos em
punir o mal por meio do poder que o Senhor deu pelas chaves da igreja, pelas chaves do reino, se eles não fecham as chaves do reino e punem o mal, eles estão permitindo que o mal campeie na igreja e, consequentemente, eles serão alvos da disciplina do Senhor. Ora, se isso acontece em casa, se isso acontece na igreja, não vai ser diferente no Estado. Nós não saímos de casa porque temos maus pais. Não é justo. Nós devemos nos submeter a eles. Nós não devemos abandonar a igreja por uma negligência dos pastores, a não ser que eles apostatem da fé. Nós não devemos nos rebelar contra o Estado e dizer que não nos submeteremos mais a ele, tendo, obviamente, o limite deles não nos impedirem de exercer a nossa própria fé, porque eles estão sendo negligentes. Porque a punição que deveria ser colocada sobre os ímpios não é colocada, então Deus irá direcionar a punição sobre eles. Não tenham dúvida disso. Todos os malefícios que a nossa sociedade tem sofrido, todas as injustiças, todas as pessoas presas de maneira injusta por perseguição política, todo esse descalabro que nós temos visto aí na política no Brasil, no judiciário brasileiro, Deus está vendo tudo, irmãos. E não há nada que Ele não vá punir. O que não pode eu tentar punir por Deus. Sabe por quê? Porque isso é usurpação do direito do Senhor. Toda vez que eu tento vingar a mim mesmo, eu estou me sentando no trono divino. Isso é algo perigosíssimo. É a mesma coisa de quando nós vemos uma disciplina na igreja que deveria ter sido exercida, eu começar a confabular a respeito da disciplina. Foi dura demais, foi branda demais, deveria ter disciplinado. Não, não deveria. Eu acho que talvez deveria ter sido feito isso. Nós não podemos nos assentar no trono que é de Deus e que Ele deu aos seus ministros. Existe muita injustiça, irmãos, no Estado brasileiro, não tenham dúvidas, mas vocês acham que o Império Romano era tão bonzinho assim? E o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta debaixo do Império Romano para a igreja de Roma. E dizendo, vocês são perseguidos, vocês são maltratados, vocês são vítimas da injustiça, mas vocês não podem se vingar a si mesmos. Confie no Senhor, eu sou o vingador. Mas aí vocês devem estar pensando, né? Mas quem vigia, o vigia. Porque Deus disse no capítulo 13 que o Estado é ministro de Deus para ser o vingador. Mas quando o vingador não vinga? Ora, mas este vingador é um vingador secundário. Deus se vingará dele. Onde está o Império Romano? Onde está o Império Romano? Onde estão os babilônicos? Onde estão os assírios, que eram violentíssimos, que humilharam o povo de Deus? Todos os reinos se foram e a igreja permanece. Sabe por quê? Porque a igreja sabe o seu lugar. A igreja não invade a esfera do Estado, porque ela confia num Deus que é Senhor do Estado. Todos os desmandos da nossa nação, irmãos, estão sendo vistos pelo Senhor. Se as eleições são fraudadas ou não, se o STF está tendo ingerência indevida ou não, é triste, irmãos, é revoltante. Mas nós entregamos tudo isso nas mãos do Deus que é o nosso vingador. Ele vingará, ou por meio do Estado, ou por meio das suas próprias mãos. Estes homens não sairão impunes. Se não forem punidos aqui nesta vida, serão punidos no fogo do inferno.
arderão eternamente no inferno. Agora, como nós vamos lidar com eles? Cristo diz assim, por meio de Paulo: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas, pensando perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não tornem mal por mal. Não paguem o mal com o mal. Isso é um grande desafio. Mas é a primeira de todas as lições desse texto. Alguém te faz um mal particular. Veja, por favor, não confundam este mal com o mal que é direcionado à minha vida, ao risco de vida. Porque nós já aprendemos muitas vezes que o sexto mandamento, que diz não matarás, é o mesmo mandamento que nos ensina a matar se for necessário, para cuidar da minha vida ou da vida do inocente. Então, que isso fique muito claro. Isto não é vingança, isso é defesa. Então, separe uma coisa da outra. Se alguém vir me agredir e tentando me matar, eu me defendo. O que eu não posso de maneira nenhuma é me vingar. São coisas completamente distintas. O sujeito levantou um falso testemunho contra mim, me injustiçou no trabalho, me traiu. O mundo pensa o seguinte: traiu? Teu esposo te traiu? Trai ele também, pagando mal por mal. Cristo diz: perdoe. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Isso é pagar o mal por bem. Agora, é possível sempre viver em paz com todos? O próprio texto diz que não. Se possível for. Porque às vezes não é possível. Às vezes o teu inimigo é tão inveterado, é tão obstinado em fazer o mal, que você tenta pagar mal por bem e de alguma forma justa se reconciliar, mas das duas uma. Ou ele não quer reconciliação contigo, ele não quer conversa contigo de maneira nenhuma. Ou as condições que ele bota para que você possa se reconciliar, ele impõe condições que são absurdas. Que vão, por exemplo, ferir a tua fé, a tua consciência. E nós não podemos estar prontos a ferir a nossa consciência, a contrariar a nossa fé e os nossos princípios para vivermos em paz. Não é a paz que Deus quer. A paz do homem, ela depende daquela paz primária, lembram? Primeiro a paz com Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas, acima até da paz uns com os outros. Então, quando for possível, não pague mal por mal e não queira o mal de ninguém. Tente se reconciliar. A não ser que a pessoa não queira ou que ela lhe imponha condições que são impossíveis de serem supridas. Não sendo isso, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Ele continua, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Percebe que a vingança não é a proibição, porque no capítulo 13 ele vai dizer que há um vingador. Mas eu não vingo a mim mesmo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não tenha dúvida que o apóstolo Paulo, apesar de usar com uma certa frequência essa expressão amados, ele usa num momento muito crucial do texto. Ele está dizendo, vocês que foram amados. Como? O leitor sabe. Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Quando nós estávamos debaixo da ira de Deus, Ele nos amou. Então, amados, amem também. É uma imposição, não é uma opção. Vocês devem fazer o que eu estou dizendo, não se vingar a vós mesmos, porque vocês são amados. Mas imediatamente, perceba que Paulo, ele faz esse jogo o tempo inteiro. Ele nos dá uma ordem que, para a natureza humana, irmãos, é impossível. Não tenha dúvida disso. A natureza humana caída não quer isso. Mas ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Imediatamente, dai lugar à ira. A minha ira
Não, porque Efésios 4 diz que se eu der lugar à minha ira, eu estou dando lugar ao diabo. A ira de quem? A ira de Deus. Dê lugar à ira do teu próximo, que é teu inimigo. Ele vai fazer o mal, é inevitável. Mas dê lugar também à ira de Deus, que vai retribuir o mal. Aí ele vai e cita imediatamente Deuteronômio 32, observe. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ele cita o texto, ele diz: amados, paguem o mal por bem, se possível, vivam bem com todos. Mas não pense que Deus vai deixar isso assim, não. Deem lugar à ira de Deus. Porque quando eu dou lugar à minha ira, aí eu vou lá e tomo o lugar de Deus. Isso é injusto, isso é usurpação do lugar de Deus. Pensem nisso todas as vezes que vocês quiserem se vingar de alguém. Eu não posso tomar a frente do lugar que é de Deus. Eu não posso sentar no trono que é de Deus. Ele é o juiz. Então eu vou esperar nele, que é justo o juiz. Mas eu não vou esperar calado. Eu vou esperar em oração. Eu vou dizer: Senhor, tu estás vendo o que eu estou passando. Eu não quero a minha vingança, eu quero a tua. Eu estou dando lugar à tua ira, que é santa, e a minha é pecaminosa. Mas age, Senhor Deus, de acordo com a tua justiça. Irmãos, vocês verão o que é justiça perfeita. Quantos de vocês têm histórias para contar uns aos outros de injustiças perversas que foram executadas contra você, contra a sua família? Quantas vezes, irmãos, no gabinete eu já ouvi histórias e mais histórias, os irmãos chorando por injustiça da família, por injustiça de amigos, por injustiça na igreja. Mas me permita dizer que nesses casos, quando os irmãos estão desesperados, a melhor palavra que há para dizer num momento como esse é: podia ser pior. Podia ser muito pior. Sabe por quê? Porque eu podia estar escutando agora o causador da injustiça, mas pelo menos você está me dizendo que você é a vítima. Então, se você é a vítima, dê graças a Deus, porque você está sendo colocado semelhante a Cristo, que foi injustiçado. Agora, entrega ao Senhor e Ele fará justiça. Evidentemente, quando os casos dizem respeito à igreja, o conselho é acionado. Mas não sendo, entrega ao Senhor. Entrega. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Percebe? É como se tivesse a assinatura de Deus no final. Minha vingança eu retribuirei. Assinado Yahvé. Dá para confiar? Ou você acha que a vingança melhor é a tua? Confia na vingança do Senhor. Então ele continua. Agora é o que não fazer, né? Até agora foi o que não fazer. Agora é o que eu devo fazer. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É muito semelhante ao que Cristo diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Ele diz: ouviste dos antigos, odiai os teus inimigos e amai os teus irmãos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles. O que é amar os inimigos? É orar por eles. O que é amar os inimigos? Ele está com sede, você dá água. Ele está com fome, você dá pão. Você não vai pagar mal por mal. Ele te injustiçou, você é justo. Ele te amaldiçoou, você abençoa. Ele te perseguiu, você não persegue. Quando Israel passou 400 anos no Egito, passou 400 anos trabalhando noite e dia, sem ter dia do Senhor, sem ter um segundo sequer de descanso. Quando eles saíram do Egito, que o Senhor os encontrou lá no Monte Sinai, Ele dá a lei. E a lei que vai ser retomada lá em Deuteronômio 5, versos 6 a 21.
A explicação a respeito do dia do Senhor é a seguinte: por que vocês não vão trabalhar e não vão permitir que o estrangeiro e o servo trabalhem? Aí Deus diz assim: porque foste servos na terra do Egito. Ora, mas se fosse por este motivo, sendo servo na terra do Egito, a gente nunca teve isso, então agora é a nossa hora de se vingar do estrangeiro. Aí o Senhor diz: não, é o contrário. Faraó fez isso com vocês, vocês vão fazer o contrário. Ele impôs trabalho sem fim, e vocês vão chamar os estrangeiros e aqueles que não são teus irmãos para ir para a igreja com vocês. Isso é amar o próximo e guardar o dia do Senhor. Quando nós, irmãos, promovemos trabalho no dia do Senhor, nós estamos escravizando os nossos semelhantes, como o Faraó fazia. Parece uma coisa muito simples, né? Você todo domingo ia almoçar fora, todo domingo jantar. Tem nada não, isso é exagero. Pois é exatamente isso que fazia Faraó no Egito. Ele colocava os seus servos para trabalhar todos os dias. E o Senhor vem e diz exatamente o contrário: vocês não vão fazer assim, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, porque foste servo na terra do Egito. Não pague mal por mal. Mas se ele tem fome, dá de comer. O limite é esse, irmãos. Faz o que ele precisa, mas não confunde as coisas. Não seja tolo, o inimigo em todos os versos continua sendo inimigo. Ele em nenhum momento mudou aqui para ser teu amigo. Então, se ele precisar, dá a ele o que ele precisa. Muitas vezes, irmãos, nós passamos percalços com alguém, a pessoa nos é injusta, nos maltrata, e muitos anos passam. Aí lá na frente o sujeito está doente. Quantos médicos passaram por isso? E depois terem que consultar o inimigo. Aí você vai botar um remédio errado lá para matar o sujeito? Não, você vai dar o melhor remédio possível, o melhor tratamento possível. Porque você não paga mal por mal. Quantas e quantas vezes, irmãos, na igreja, pessoas saem da igreja iradas por um motivo ou outro, chutando o pau da barraca. Em alguns casos, eu me lembro de um agora, 2 anos depois, eu estava no Supremo Concílio, lá em Cuiabá, no último Supremo Concílio de 2022. O prefeito Luciano estava comigo. E ao entrar no banheiro, eu recebi um áudio de mais de 3 minutos, mais de 5 minutos. Uma pessoa que passou por aqui, uma família que passou por aqui, e saiu muito chateada por um motivo que não fazia o menor sentido. Ele disse: pastor, eu estou mandando esse áudio, me perdoe por ser longo, mas eu preciso pedir perdão ao Senhor e à igreja. O que eu fiz foi injustiça. Eu não deveria fazer o que eu fiz. E contou tudo o que tinha feito e falado. Eu quero um dia, se eu voltar aí, poder falar com o Senhor pessoalmente, para lhe pedir perdão. Está perdoado, meu irmão. Se precisar de mim, eu estou à disposição. Não pague mal por mal. Um dia a justiça, um dia a verdade se estabelece, irmãos. E sempre que for injustiçado, lembre do que eu disse: pior do que ser injustiçado é ser o autor da injustiça. Aí você se preocupa mesmo, porque aí você não é como Cristo, aí você é como Satanás, que é o acusador. E por fim o texto diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tenham muito cuidado com esse final, né? Não te deixes vencer do mal. Aliás, um pouco antes, final do verso 20, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O sujeito pode olhar para o final do verso 20 e dizer assim: ah, então tá bom, eu vou
eu não vou me vingar, eu vou esperar na vingança do Senhor. E eu vou dar tudo de bom para o meu inimigo. Casa, comida e roupa lavada, porque eu estou amontoando brasas vivas na cabeça dele. Porque no final a vingança vai ser pior. Quer dizer, o sujeito não se vinga com o espírito de vingança. Ele coloca na mão de Deus uma vingança maior, porque eu vou aqui dar tudo que ele quer, quando ele pensar que está bem bonzinho, ele se vê com Deus lá. Aí ele vai ver o que é bom para todos. Então, o espírito miserável da vingança, usando o texto para fazer o contrário do que o texto diz. Se você está com esse espírito para fazer o bem, você está fazendo mal. Deus é Senhor não só das nossas mãos, mas do nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. Então eu vou fazer o bem. E este bem, dando aquilo que ele precisa, o amontoar brasas aqui sobre a cabeça, irmãos, ele tem duas funções. Uma pode ser, essas brasas elas eram colocadas em determinados ritos em que, para amolecer uma espécie de ferro, o ferro queimando era colocado em cima. Então era um ferro amolecendo o outro. E o significado seria, quando eu faço o bem, quando a pessoa está esperando o mal, a tendência é amolecer o coração dele. O teu inimigo pode ficar tão constrangido, porque ele te fez o mal, você vai e faz o bem, ele pode se constranger e se arrepender. Em alguns casos, quando o inimigo não é tão obstinado assim, Deus toca no coração, tu faz o bem a ele quando ele esperava o mal, ele volta e pede perdão. Ficou envergonhado pelo que ele estava fazendo. Mas também é possível aqui que o significado seja você fazendo o bem, com a intenção boa, com o ato correto, pensando no motivo correto, Deus vai fazer amontoar brasas vivas na cabeça dele. E no juízo, a vingança será pior. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é vencer o mal com o bem? Não retribua mal por mal. O que é perder para o mal? Retribuir o mal por mal. Se você retribui o mal que te fizeram, você sentou no trono divino, e agora você não espera mais justiça de Deus, mas juízo de Deus. Você perdeu. Ainda que você tenha ganho do seu inimigo, você perdeu. Mas quando você espera na vingança do Senhor e paga o mal por bem, você venceu a batalha contra o pecado, contra a tua carne e contra Satanás. E no final você ainda vai ver ou o teu inimigo arrependido ou o teu inimigo julgado. Algumas considerações finais, irmãos, a respeito do que nós ouvimos aqui. Quando nós entramos em relacionamentos próximos, como por exemplo o casamento, não é todo dia que tudo vai bem. E quem entrou no casamento esperando receber só o bem, eu vou me casar porque eu vou ser feliz. O meu trabalho é fazer o outro feliz e ele vai me fazer feliz. Isso não é o que a Escritura diz. O teu trabalho é servir o teu cônjuge, sem esperar absolutamente nada. Porque o casamento é análogo à relação de Cristo com a igreja. Então, Cristo não espera nada da igreja, a não ser que ela tenha fé. E até a fé que nós temos é dada por Ele. Então, não espera nada do teu cônjuge, não espera nada do teu amigo, não espera nada do teu funcionário, do teu patrão, do irmão em Cristo. Não espera, só entrega o que tu tem que entregar. Faz o que tu tem que fazer. Sabe por quê? Porque quando você fica esperando demais, você se decepciona. E essa decepção, às vezes é por uma maldade, mas às vezes não é. Às vezes é por uma impossibilidade da outra pessoa de dar aquilo que você esperava. Porque não dá para ela dar. Você esperou algo que ela não pode te dar. Você esperou do teu cônjuge, do teu irmão, do teu amigo, uma coisa que ele não podia te dar. Aí você se frustrou.
Porque essa tua relação é parecida com prostituição. Porque é troca. Eu dou e fico esperando receber. A prostituição é muito parecido com isso. Eu faço algo para alguém me pagar. Quando alguém não me paga, eu fico irado. Isso não é um amor cristão. Um amor cristão é você dar e não esperar absolutamente nada. Nem do amigo, nem do inimigo. Primeiro ponto é esse. Cuidado com as tuas frustrações. Boa parte das nossas frustrações, irmãos, elas só são causadas porque nós colocamos expectativas irreais nas outras pessoas. Segundo lugar, amar um amigo e odiar o inimigo é coisa de fariseu, não de cristão. Você lembra do que Cristo disse em Mateus capítulo 5? Ouvistes dos antigos, eram os fariseus. Amai os vossos amigos e odiai os inimigos. Os fariseus já faziam isso. Então, que bem há em você amar um amigo e odiar o inimigo? Nenhum. Você precisa amar o amigo e amar o inimigo. Agora, o amor de um e do outro não é igual. Teu amigo tu confia, mas teu inimigo não. Tu faz o bem a ele e ora por ele. Mas é teu inimigo, tem distância, tem sabedoria, tem prudência nessa relação. Mas eu preciso amar o meu inimigo, porque senão eu não sou cristão, eu sou fariseu. É possível sim revidar a ofensiva pelo meio justo. Você foi um injustiçado? Na igreja, procure o conselho. Em casa, crianças, procure os seus pais. No Estado, procure a justiça. Não é pecado processar o outro. Não é pecado denunciar o outro. Sabe o que é pecado? Fofoca. O pior de todos os tribunais é a fofoca. Porque você é a vítima, você é o juiz, você é o promotor, você é o advogado de defesa, você é tudo. Você sofreu, julgou, sentenciou e prendeu. Tudo no teu coração. E depois falou para o outro. Mas estou só comentando. Não façam isso. Existem os meios corretos para que a punição seja feita e Deus se vingue. Não é ficar só em oração esperando. Não, existem os meios. Denuncia. Processa. Usa o Estado, usa a igreja. Usa os teus pais, criança. Não sejam injustiçados. E fiquem calados e inertes. Mas não se vinguem. O que nos foi proibido é a vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Os que morrerem em Cristo terão a justiça de Deus satisfeita por Ele. Mas os que morrerem sem Ele, um dia se verão com o justo juiz, o vingador de todos nós. Nosso desejo é que esse dia chegue logo, para que os ímpios sejam julgados, punidos e lançados no fogo do inferno. Amém. Vamos orar. Graças damos a Ti, ó Deus, pela bênção que o Senhor nos concede de sermos instruídos na Tua palavra e podermos ser homens e mulheres sábios neste mundo. Não há povo como este povo, porque não há Deus como este Deus. Nós sabemos exatamente, Senhor Deus, como lidar com todas as situações, porque o Senhor nos ensina. Agora, Senhor Deus, inclina o nosso coração para não fazer a nossa vontade, porque o nosso desejo pecaminoso é de vingança, mas o Teu Evangelho nos ensina a esperar no Senhor. Ó Deus de justiça e paz, ser o nosso justo juiz, nos ajuda a andar, Senhor Deus, segundo a Tua lei, a Tua reta lei, e pune os pecadores que não se arrependem. É assim que nós pedimos em Cristo, nosso Senhor. Amém.